E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Davi. A gente vai estar dando continuidade, aos nossos estudos nessa nova modalidade de ensino, tá bom? Que a gente está aí se adaptando. E aí é um prazer estar aqui falando para vocês. Espero que vocês estejam acompanhando, tá bom? Os estudos dirigidos, fazendo as atividades, ok? Lembrem-se, a gente não está de férias, precisamos levar muito a sério, tá bom, pessoal? O nosso programa, os conteúdos. E eu tô aqui para dar o suporte que vocês precisarem, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente fechou, o módulo 1 na frente C, com lei dos senos e lei dos cossenos. Fiz algumas resoluções, disponibilizei para vocês na semana anterior. E essa semana a gente entra já no módulo 2. Eu espero que vocês já tenham ido buscar na escola o módulo de vocês, tá bom? Que já chegou. Ou então vocês podem ir acompanhando pelo portal Meu Bernoulli, que também tem lá, o módulo, o e-book, que vocês podem estar observando o conteúdo e fazendo as atividades. Mas enfim, nosso propósito hoje é dar continuidade ao conteúdo. Então, módulo 2, frente B, capítulo 2. O capítulo 2 traz a parte de combinatória, permutação e combinação, ok? E aí a gente vai estar agora explanando o assunto para vocês, fazendo exemplos, e depois eu vou estar passando atividades, tá bom, pessoal? Para que vocês possam estar realmente compreendendo, ok? Só dá para compreender de verdade quando a gente faz o exercício, ok? Então vamos lá, pessoal. Módulo 2, frente B, capítulo 2, permutação simples. Olá, pessoal. Vamos definir da seguinte forma. Permutação simples de N elementos é qualquer um dos agrupamentos com esses N elementos, ok? Então, se eu tenho um grupo com N elementos, qualquer grupo que eu consiga formar com esses elementos, eu posso dizer que isso é uma permutação, ok? Então, vamos pensar sempre o seguinte. No caso da permutação, pessoal, a gente continua com aquele conceito lá do arranjo, tá bom? No caso da permutação, a gente vai ter o seguinte, a gente sempre vai observar que a ordem dos elementos, a ordem importa, tá bom? Então, a ordem dos elementos importa. Então, coloque isso daí como uma obzinha, tá bom? Para vocês sempre lembrar disso. Se a ordem importa, lembra lá, arranjo. Na verdade, a permutação, pessoal, é um tipo de arranjo. Como assim, professor? Como é que eu calculo o número de permutações simples dado um conjunto com N elementos? Pessoal, se eu sei que permutação simples de N elementos é qualquer um dos agrupamentos com esses N elementos, então, na verdade, eu vou ter aqui um arranjo de N elementos tomados em a N, ok? Então, se eu faço esse cálculo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter N fatorial sobre N menos N fatorial, ok? Então, o que é que eu tenho aqui? N fatorial sobre N menos N, pessoal, dá zero. Então, eu vou ter zero fatorial. Então, a gente tem N fatorial. Zero fatorial, pessoal, lá por definição, a gente viu que vale quanto? Vale 1. E isso aqui ficou o quê? N fatorial. Observe o seguinte, o que é que eu vou ter, então? Que ANN, pessoal, nada mais é do que PN. Ou seja, quem é PN? Quem é a permutação de N elementos? É o mesmo que N fatorial. É isso aqui que eu preciso que vocês tenham em mente, tá bom? Então, quando eu falo de permutação, eu tenho que lembrar que a ordem continua importando, tá bom? E a permutação, na verdade, é um tipo de arranjo. E arranjo, a ordem importa, por isso que a permutação, a ordem importa. Então, eu preciso que vocês gravem aqui, tá bom, pessoal? Essa formulazinha de permutação, ok? Permutação simples, beleza, pessoal? Então, bora lá, continuando, Vamos já fazer, então, um exemplo disso daí. Observe o seguinte, considere a palavra Brasil. Quantos são os seus anagramas? Vale lembrar, pessoal, o que é anagrama? Anagrama é uma transposição de letras, de palavra ou de uma frase, para formar uma outra palavra ou frase diferente, ok? Então, a gente
troca aí as letras de posição, de lugar e acha uma nova palavra no caso. Então, observe, eu tenho aqui a palavra Brasil, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Eu quero uma permutação, eu quero saber quantos são, qual é o número de permutações que eu posso fazer com essa palavra Brasil. Ou seja, eu quero descobrir quantos anagramas essa palavra pode ter. Pessoal, observe o seguinte, eu vou usar o conceito bem simples. Permutação de n elementos é igual a n o quê? Fatorial. Eu tenho quantos elementos aqui, pessoal, na palavra Brasil? Ó? B, R, A, S, I e L. Então, eu tenho 6 elementos. Então, nesse caso, eu tenho uma permutação de 6 elementos, que é o mesmo que 6 o quê? Fatorial. Então, a permutação de 6 elementos é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, a permutação de 6 elementos vai dar 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3 vai dar 360, 360 vezes 2. Então, eu posso formar 720 anagramas, certo? Com a palavra Brasil, fechei aqui a minha resolução. Ó, pessoal, só para tomar como exemplo o que é o anagrama da palavra Brasil. O próprio Brasil é um anagrama dele mesmo. Por exemplo, eu posso escrever Bralis, é um anagrama, tá bom? Da palavra Brasil. Lisbra é um outro anagrama da palavra Brasil, tá bom? E por aí vai. Eu consigo formar 720 anagramas com a palavra Brasil. Tranquilo, pessoal? Bora para a letra B. E a letra B ela traz um detalhezinho a mais e diz para a gente o seguinte: quantos desses anagramas começam e terminam por consoante? Então, pessoal, a gente tem que ter uma análise aqui mais, vamos dizer assim, mais detalhada de como formar esses anagramas, tá bom? Então, bora pensar no seguinte, ó, pessoal. Eu tenho aqui a palavra Brasil e a gente já sabe que ela é composta por 4, 5, 6 letras. O que é que eu preciso? Eu preciso que esses anagramas comecem e terminem por quem? Por consoante. Pessoal, vou usar o conceito lá de princípio fundamental de contagem, tá bom? Que a gente usou inicialmente. Eu tenho aqui esse conjunto, ok? E aqui eu vou fazer em várias etapas. A primeira etapa é escolher uma letra para a primeira posição aqui. No caso, Brasil, eu tenho 1, 2, 3, 4 consoantes. Então, aqui pode entrar qualquer uma das 4, ok? Observe que se eu já usei um aqui, então eu tenho quantas consoantes para o final? Porque ele fala comecem e terminam por consoantes. Então, se eu já usei um aqui, aqui sobram quantas? 3, ok? E o que é que eu tenho no meio, professor? Eu tenho aqui no meio 1, 2, 3, 4, ok? Elementos, 4 letras. Então, aqui basta eu fazer uma permutação de 4, ok? Então, como é que vai ficar o meu resultado? Meu resultado vai ser 4 vezes P4 vezes 3. Então, ó, quanto é P4, pessoal? P4 é 4 fatorial, ok? Quanto é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, isso aqui 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 24 vezes 3, ok? Então, aqui a gente vai ter 4 vezes 24 vezes 3. Aqui vamos ter 4 vezes 20, 80. 4 vezes 4, 96. 96 vezes 3, basta a gente fazer 100 vezes 3 e tirar 12. Então, vai dar 300 menos 12, vai dar 288. Então, eu consigo fazer 288 anagramas com a palavra Brasil que comecem e terminem com vogal, ok? Bora lá, bora para o exemplo 2. Observe. Num estante há 6 livros diferentes. De quantas maneiras eles podem ser dispostos? Pessoal, bem simples também. Eu tenho aqui 6 livros diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero dispor aqui. Esses livros são todos diferentes um do outro. Ou seja, eu tenho 6 elementos para 6 lugares.
Então fica bem fácil, permutação de 6 é igual a 6 fatorial. A gente já tem esse cálculo ali em cima que a gente fez. Isso aqui vai dar 720. Ou seja, eu posso dispor esses livros de 720 maneiras diferentes. Ok, pessoal? Bem tranquilo aí, tá bom? Ó, vou descer aqui, quem quiser dar um print para poder copiar, tá bom? Exemplo 1, pode dar o print, A e B. Exemplo 2, pode dar o print, tá bom? E a parte do conteúdo, né? Vou ter que colocar aqui em 2 pedaços, aí até a fórmula. Ok, pessoal? Então, a gente continua aqui no módulo 2, agora com permutação com elementos repetidos. Observe, para uma palavra de N letras, das quais uma delas se repete A vezes, a outra se repete B vezes, e assim por diante, o número de permutações possíveis é dado por... Pessoal, a gente está no mesmo conceito de permutação simples, só que agora, diferente do que a gente tinha aqui, observe, a palavra Brasil não tinha elementos que se repetiam, tá bom? Os livros não tinham livros que se repetiam, ok? Eram todos diferentes. Agora, a gente tem elementos que se repetem. Então, como é que fica a permutação com elementos repetidos? E aí eu vou ter o seguinte, ó, a permutação com N elementos, sabendo que eu tenho A repetidos, B repetidos, C repetidos e por aí vai ser simplesmente igual a N fatorial dividido por A fatorial vezes B fatorial vezes C fatorial e por aí vai. Depende de quantos elementos a gente tem repetido no conjunto, ok? Como assim, professor? Ainda não entendi. Bora lá, bora para um exemplo, ó. Quantos são os anagramas da palavra araruta? Pessoal, falei em anagrama, falei em permutação, tá bom? Só que observe que eu tenho um detalhe aqui agora. A palavra R se repete 2 vezes e a letra R repete-se 2 vezes e a A repete-se 3 vezes. Então, como é que eu faço? Eu vou usar a permutação com elementos o quê? Repetidos. Então, P, N, A, B, C, reticências, é igual a N fatorial sobre A fatorial, B fatorial, C fatorial, pá. Ok? Observe, pessoal. Nesse caso aqui, a minha permutação é de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho a permutação de 7 elementos. Beleza? Só que a letra A, ela se repete quantas vezes? 3. Então, vai ter aqui, ó, 3. E a letra R, 2 vezes. Então, 2. Então, a permutação de 7 com 3 e 2 elementos que se repetem. Ok? Então, isso vai ficar 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Vou desenvolver o 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, paro aqui, ok? Dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1, ok? Só para conferir, o A repete 3 vezes, o R 2 vezes, o 1 só tem uma vez e o T só uma vez, ok? Ó, pessoal, como é simples. Vou usar, ó, cancelo aqui, ok? Eu sei aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. E aí, então, a minha permutação de 7 elementos com 3 e 2 repetidos vai ser igual 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2. Então, eu vou ter 7 vezes 6 é 42, vezes 5 vezes 2 é 10. Isso aqui dá um total de 420. Ou seja, eu posso formar 420 anagramas com a palavra araruta, ok? Permutação com elementos repetidos. Bora para mais um exemplo, pessoal. Exemplo 2. Quantos números de 7 algarismos podem ser escritos utilizando 2 vezes o algarismo 3? Observe, o 3 aparece 2 vezes. 2 vezes o algarismo 8, ou seja, o 8 aparece 2 vezes. E 3 vezes o algarismo 3, ou seja, o algarismo 9, desculpe, o algarismo 9 aparece 3 vezes. Pessoal, permutação de quantos elementos de 7, sendo que eu tenho o 3 que aparece 2 vezes, o 8 que aparece 2 vezes e o 9 que aparece 3 vezes. Simples assim, pessoal. É fácil mesmo, tá bom?
Então, observe como é que vai ficar 7 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Então, eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Tchan, tchan, cancelo. 2 vezes 2 dá 4, cancelo com o de cima. Então, P7, 2, 2, 3, permutação de 7 elementos com 2, 2 e 3 repetidos, é 7 vezes 6 vezes 5. Isso aqui vai dar o quê? 210. Então, eu posso formar 210 números de 7 algarismos com o 3 aparecendo 2 vezes, o 8 aparecendo 2 vezes e o 9 aparecendo 3 vezes. Tranquilo, pessoal? Então, vou abrir aqui, ó, para que vocês possam dar um print, tá bom? Permutação, pá, deu. E aqui, exemplo 1, exemplo 2, ok? Continuando, para fechar a permutação, detalhezinho aqui a mais, permutações circulares. Ó, pessoal, de modo geral, se possuirmos N elementos, ok? E precisamos dispô-los agora em torno de um círculo, toda vez que a questão falar que dispõe as pessoas em uma roda, em um círculo, em uma mesa redonda, por aí vai, atentem-se a isso. Falou em dispor em formato circular, permutação circular, ok? Como fica a permutação circular? Permutação circular de N elementos vai ser sempre igual a N-1 fatorial. Simples, bem fácil, pessoal, isso daqui, ok? Como é que vem, professor? No exemplo, de quantos modos podemos dispor 5 pessoas em uma mesa redonda, pessoal? Falou aqui, ó, mesa redonda, disposição o quê? Circular. Quantas pessoas? 5, não tenho nem o que pensar. Permutação circular de 5 é igual a 5 menos 1 fatorial, ou seja, permutação circular de 5 é 4 fatorial, permutação circular de 5 é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui vai dar 24, então eu posso fazer isso de 24 modos diferentes, ok? Agora vamos embora para um exemplo 2 que traz um detalhezinho a mais. De quantos modos podemos dispor essas mesmas 5 pessoas em uma mesa redonda, de modo que A e B fiquem sempre juntos? Então, vamos considerar que as pessoas são A, B, C, D e E, certo? Então, eu tenho aqui um círculo, onde eu tenho o A, o B, o C, o D e o E. De quantos modos eu posso dispor essas pessoas, sabendo que, ó, A e B vai ficar sempre juntas. Dica top, pessoal, prestem atenção, pelo amor de Deus. Se eu tô colocando esses caras juntos, vamos considerar como uma pessoa só, ok? Então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então a minha permutação circular é de 4, ou seja, de 4 não que fica feio, né? Com 4 elementos, então vai ficar 4 menos 1 fatorial. Detalhe, calma aí. Ou seja, 3 fatorial. Então, a permutação circular com 4 pessoas é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Detalhe, a questão não fala que tem que ser nessa ordem A e depois B. Ou seja, eu posso ter B e depois o quê? E depois A. Então, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Uma permutação simples de 2 elementos. Ok? Então, permutação de 2 elementos, 2 fatorial, 2 vezes 1, que dá o quê? 2. Galera, princípio fundamental de contagem. Se um evento ele é feito em etapas e para cada etapa temos K1, K2, Kn possibilidades, então o total de possibilidades é o produto das etapas. Então, nesse caso aqui, a gente fecha essa questão fazendo 6 vezes 2, que dá igual a 12. Então, posso fazer isso de 12 maneiras diferentes, ok? Galera, se gostou da aulinha aí, tá bom? Do vídeo, curte aí no canal, se inscreve também no canal. A gente vai continuar fazendo vídeo para vocês, tá bom? Para estar perto. Eu vou estar passando exercícios de aprendizagem para vocês e depois eu vou estar postando aula
com as resoluções desses exercícios de aprendizagem, tá bom? Dá o print aí, ó, para quem quiser copiar, permutações circulares, pam. E agora, exemplo 1, tchan. Exemplo 2, tchan, tchan. Beleza? Valeu, galerinha, um abraço e até mais.